profeta Isaías, capítulo 6. A palavra de Deus fala que Isaías ele foi tocado por uma brasa viva do altar. Essa brasa tocou os seus lábios. E ele disse que seus lábios foram purificados, seus lábios foram limpos. E nós acabamos de louvar: se o Senhor tocar os meus lábios, eu jamais serei o mesmo. Isaías, na sequência, ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós deixarmos Deus verdadeiramente purificar os nossos lábios, a nossa alma, a nossa vida, nós vamos ter prazer em dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim. Assim como o profeta Isaías disse. Ele disse antes: eu não sou digno, eu tenho lábios impuros, eu não sou digno. Talvez estejamos nos sentindo dessa forma hoje, indignos, impuros. Mas eu quero te dizer algo de Deus para você. Deixa Deus tocar, deixa Ele tocar nos teus lábios, deixa Ele tocar na tua vida. E você vai ter prazer em dizer: Senhor, eu me alegro quando estou na tua casa, eu me alegro quando estou na tua presença. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Em nome de Jesus, deixa o Senhor tocar nos teus lábios nessa noite. Deixa o Senhor tocar no teu coração, deixa o Senhor tocar na tua alma. Nós não vamos ser mais o mesmo, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos, Deus abençoe. Obrigado. Pode se sentar, meu irmão. Aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. Meu irmão, abra a tua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Amém? Provérbios capítulo 3, do versículo 1 em diante. Eu peço em nome de Jesus que você, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é revelada pelo Espírito Santo, ela nos traz revelação através do Espírito Santo, amém? Mas todas as vezes que você ler a Bíblia, toda vez que você estiver lendo a palavra de Deus, eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo te dê paciência e calma e sabedoria para que você medite em cada letra, em cada versículo. Que deixe o Espírito Santo trazer essa palavra, colocar essa palavra dentro do teu coração. Provérbios capítulo 3, versículo 1. Filho meu, presta atenção como Deus está falando, está te chamando. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Eu vou ler novamente. Filho meu. Tem filho aqui? Amém? Tem filho de Deus? Então ele está falando com você e comigo. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e a ti acrescentarão anos de vida e paz. Presta atenção no que Deus está falando com você, presta atenção na palavra de Deus, medite nessa palavra agora, deixa ela entrar, enraizar no seu coração. Versículo 3, não te desampares a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e aos dos homens. Você está conseguindo? Você está conseguindo entender? O Espírito Santo está te revelando, está colocando essa palavra como mel, como diz, doce. Presta atenção no que Deus está falando conosco nessa noite. No versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes ou te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Deixou o Espírito Santo, deu para enraizar, deu para aquecer o teu coração essa palavra?
Porque Deus fala assim, ó, filho meu, igreja de Cristo, meus filhos, assembleia, igreja reunida, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Meditar na lei de Deus, guardar os seus mandamentos, é uma chave para que você tenha, é a resposta que você precisa para que se aumente os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Será que Deus está dizendo que em vez de eu viver 60 anos, eu não vou dizer 50 porque eu já passei, né? 60 anos, ou 70 anos, ou 100 anos é o que Ele vai acrescentar aqui, e eles aumentarão os teus dias, e acrescentarão dias de vida e paz? Eu posso viver 100 anos, sem vida e sem paz. Acrescentar os meus dias na terra, viver anos ou muitos anos, sem ter uma vida com Cristo e sem ter paz, isso não é viver. A promessa de Deus para que a gente cumpra a sua lei, para que guarde no coração os seus mandamentos, é viver em confiança, confiando em Deus. Porque no versículo 5 ele fala, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoie ou não te estribes no teu próprio entendimento. Talvez seja uma situação até difícil, humanamente falando, de vivermos. Porque todos os dias nos pegamos confiando naquilo que podemos fazer, naquilo que fazemos. Às vezes confiamos no dinheiro, às vezes confiamos numa autoridade carnal, uma autoridade natural, como vamos dar como exemplo um presidente, que ele é uma autoridade, temos que respeitar, mas ele não é acima de Deus. A minha confiança não pode ser depositada no meu presidente, que eu respeito como autoridade. A minha confiança tem que estar em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie nos teus entendimentos. Isaías capítulo, você não precisa abrir, mas Isaías capítulo 55, o versículo 12 em diante, se não me falha a memória, Deus fala assim, os vossos caminhos não são os meus caminhos, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes nós buscamos fazer aquilo que nós achamos melhor. E muitas vezes eu vou dar um grande exemplo para vocês bíblico. Muitas vezes andamos como aquele povo que saiu do Egito. Aquele povo do Egito, que estava lá no Egito, o povo de Israel, que estava ali cativo, preso, escravo. Quando Deus usou a vida de Moisés, libertou aquele povo, tirou aquele povo da escravidão. Amém? Eles deixaram de ser escravos. A partir do momento que Deus tirou eles do Egito, eles deixaram de ser escravos. Eles eram livres. Mas eles não tiveram uma caminhada como um povo livre. Viveram murmurando, reclamando e muitas vezes querendo voltar ao Egito. Voltar a ser escravo novamente. Então, qual foi a proposta de Deus para aquele povo? Para que eles confiassem de todo o coração. Deus se fez presente em todo momento. Deus caminhou com eles, Deus alimentou aquele povo, Deus deu água, Deus deu alimento, pediram carne, Deus deu carne. Caminhava-se de noite com uma coluna de fogo, de dia com uma nuvem o cobria eles. Deus estava presente em todo momento com aquele povo, mas eles estavam numa caminhada de 40 anos como escravos. Eles não saíram do Egito, eles só saíram visivelmente ou carnalmente. O espírito estava preso, a alma deles estava presa como escravo ainda, porque eles não aceitavam a liberdade de Deus, eles não entendiam o que é a proposta de Deus. E hoje, infelizmente, o que se vê muito na igreja, nós estamos num culto de santificação, amém? Só que santificação, para termos essa santificação, para caminharmos em santificação, nós precisamos de um relacionamento com Deus, um relacionamento acompanhado de confiança, e confiança acompanhada de fé, crendo de que Deus pode tudo. Aquele povo mesmo estando perseguido, mesmo Faraó estando
perto de pegá-los ali, quando a gente sabe, na passagem do Mar Vermelho. Eles estavam próximos, o faraó vinha com seus cavaleiros, com seus soldados. A Bíblia diz que eles temeram. Era natural. O medo é natural, mas lhe faltou confiança. Moisés, conduzindo esse povo, Deus falou: Moisés, eu vou ser glorificado em Faraó. Conduza esse povo porque eu vou ser glorificado. Eu endureci o coração de Faraó. Se Deus endureceu e já mostrava de que ele caminhava, de que ele estava junto, precisava o quê? Crer. Precisava confiar em Deus. E a igreja de Cristo hoje ainda, muitos, eu falo muitos, estou falando da igreja de Cristo, eu não estou falando da igreja Ágape só, meu irmão. É lógico que nós estamos hoje para escutar a palavra de Deus aqui, mas a igreja de Cristo hoje, muitos andam como escravo. Não confiam em Deus. Não confiam em Deus. Às vezes confiamos mais no médico, no que o hospital, ou a Santa Casa, ou um doutor, enfim, confiamos mais no que eles podem fazer, não que eles não possam fazer, mas confiamos mais neles do que em Deus. Eu vou mais longe, confiamos mais numa dipirona, vamos fazer uma propaganda aqui do remédio, confiamos mais numa dipirona do que em Deus. Eu sei que é natural, é normal que a gente tome remédio. Os médicos estão aí porque Deus deixou. Mas o que Deus está tratando no meu coração hoje, no teu, é: confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor. Porque vai haver momentos da nossa vida, ou já estamos passando por esses momentos, e que nós vamos depender totalmente de Deus. Vai haver momentos, eu penso agora, deduzo que lá na Ucrânia, vamos pegar aquele tempo de guerra que estão vivendo lá agora. Os filhos de Deus que estão lá agora, naquele momento, vivendo aquele terror, é natural que eles estejam em pânico. É natural que eles estejam assustados. Mas eu creio que o Espírito Santo, nesse momento, fala, como diz a palavra de Deus, ele está intercedendo com gemidos inexprimíveis. Confia, confia e confia. Se eles confiarem, eles não vão morrer? Provavelmente vão. Mas essa confiança em Deus, como nós acabamos de louvar, vai nos conduzir à vida eterna. Porque é melhor confiar em Deus e caminhar com Deus do que desistir de Deus em meio à tribulação e acabar tendo que morrer e não se encontrar com Deus. Então, quando Deus fala, confia em mim, acredita em mim, não é algo como se eu dissesse para vocês: irmãos, confiem em mim. Eu sou homem, eu sou falho. Vocês podem confiar em mim, mas eu sou falho. Eu posso falhar. Eu posso não cumprir. Mas Deus não falha. Deus está levantando uma igreja em tempos difíceis, em tempos de guerra, em tempos de tribulação, em tempos de doença. Uma igreja que acredite nele. Uma igreja que se levante poderosa. Uma igreja que em tempo de escassez, em tempo de fome, ela vai louvar o Senhor. Como disse o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não produza, ainda que a malhada, ainda que eu não tenha nada, eu vou estar com o Senhor. Eu adorarei o Senhor. Como disse Jó: nu eu vim, nu eu voltarei. Vive meu Redentor. Nós precisamos acreditar em Deus, como temos exemplo de profetas, de discípulos, homens que creram no Senhor. Abraão, quando Deus falou para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela, que eu te mostrarei uma terra para onde você vai. Ele não falou para ele: sai do meio da tua parentela, que eu vou te dar toda a provisão. Ele nem detalhou. Apesar de Abraão ser um homem rico, um homem de posses, sai do meio da tua parentela. Isso é fé, isso é crer, meu irmão. Sai do meio da tua parentela. Se Deus falasse para mim hoje aqui, eu vou falar de mim. Se Deus falasse para mim: vai lá agora para o meio daquela guerra, vai lá para o meio daquele povo, daquela situação que está vivendo em pânico, terror, eu iria, meu irmão, mas eu iria com muita cautela e com muita preocupação. Eu sei que em meio à tribulação, em meio a tudo que eu vivesse lá, eu sei que Deus estaria comigo. Eu sei que Deus estaria comigo, porque em momentos da minha vida em que vivi longe de casa, aqui agora, como servo do Senhor, em momentos que eu estive em missões, em momentos que eu estive em perigo, em angústia, em tribulação, Deus nunca me abandonou.
eu creio que nós já tivemos experiências tremendas com Deus. E essas experiências, ela tem que acrescentar fé e ela tem que trazer confiança em Deus. No versículo 6 fala assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Teme ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Temer não é ter medo de Deus, porque Deus, Ele não tem, a Bíblia em Tiago fala que Ele não atenta ninguém para o mal e não pode ser tentado pelo mal. Temer ao Senhor é reverenciar, é acreditar, é caminhar com Deus. Temer ao Senhor é ter a reverência de saber que você está na frente ou diante do Todo-Poderoso, do grande El Shaddai, do grande Eu Sou, o dono de todas as coisas. A palavra de Deus fala que a terra é o estrado, é onde Deus pisa, dos pés de Deus. Nós somos tão pequenininhos que Deus, em Isaías, Ele fala assim: vermezinho de Jacó. Chama o povo de Israel, ele traz como vermezinho de Jacó, povo pequenininho. Sabe por que Deus não estava diminuindo Jacó, não estava diminuindo Israel. Deus estava fazendo com que Israel entendesse de que Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus pode todas as coisas. E se nós como filhos, porque lá em João capítulo 1 versículo 12 fala assim: todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder de ser feito filho de Deus. A igreja é poderosa, meu irmão. A igreja, ela tem poder. O nome de Jesus tem poder na boca dos seus filhos, na boca dos seus servos. Jesus nos ensinou: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Mas para que isso aconteça, nós temos que confiar em Deus. E a confiança não é algo comum quando se trata de Deus. Não é algo, como eu disse, de eu confiar no meu filho, no pastor André, ou ele confiar em mim. Isso é uma confiança que nós temos um com o outro. Mas quando Deus pede, confia em mim, é algo muito maior. É depositar a vida, é de todo o coração, é você se jogar nos braços de Deus. Eu costumo dizer que confiar em Deus, dar um exemplo, é uma criança, vamos dizer, de 4 anos ou 5 anos, quando você pega ela pela mão, se você for atravessar a pista aqui, se tiver movimento, pode estar um movimento de carro, se ela estiver na sua mão e você for, ela vai. Sabe por quê? Porque ela confia em você. É o pai ou é a mãe, alguém que ela confia está conduzindo, então ela vai. É lógico que há um grande risco de atravessar aquela pista, mas se você estiver pegando na mão do pai ou da mãe, vamos que vamos, estamos firmes. Se nós tivermos pegado a mão de Deus, de Jesus Cristo, você pode ir, meu irmão, que nada vai te acontecer. É confiança. Eu confio, eu caminho com Deus, eu sei com quem eu estou andando. Mas como foi dito, agora falamos no começo, o povo que foi liberto do Egito, o povo de Israel, eles permaneceram 40 anos em círculo no deserto. Não tomaram posse, não entraram na terra prometida. A primeira geração não entrou na terra prometida. Só a segunda geração que entrou, mas essa primeira geração não entrou. Caminharam como escravos, murmurando, reclamando. Moisés, você nos trouxe para morrer aqui no deserto? Não tem sepulcro lá no Egito? Nós não poderíamos ter morrido lá no Egito mesmo? E quantas vezes nós deparamos com situações difíceis? Deus, aonde o Senhor está? Quando eu era lá do mundo, parece que eu era até mais feliz. É ou não é assim? Já aconteceu comigo muito isso. Eu costumo contar esse testemunho porque foi muito real, muito vivo na minha vida. Eu tinha uns 3 anos que eu era convertido, 3 anos. E certa manhã eu amanheci muito atribulado, com muita opressão do maligno sobre minha vida. E eu peguei meu carro e fui trabalhar. E quando eu cheguei ali próximo, acho que todos conhecem o posto Camomê, que é a beira da pista, eu estava passando por ali, eu vi um rapaz com uma lata de cerveja na mão, e ele dava muita risada, ele dava gargalhada, 6 da manhã, 6 e pouco da manhã, aquele rapaz estava esbanjando, sabe, risadas com aquela lata de cerveja na mão. E eu comecei a olhar para aquele moço, eu peguei e falei para Deus. Eu tinha 3 anos já de convertido, mas já tinha uma caminhada com Deus. Falei: Deus, como que aquele homem está tão feliz daquele jeito e não te serve? E eu que te sirvo estou nessa situação.
Eu estou atribulado, eu estou triste, eu estou, sabe, a ponto de gritar, de falar, de murmurar. E estava murmurando contra Deus mesmo. Aí Jesus Cristo, quando eu falei isso, meu irmão, do banco do passageiro, eu senti um temor muito grande, um medo muito grande. Como se o próprio diabo tivesse sentado do lado do carro. Eu não conseguia nem olhar para o lado. E o Espírito Santo falou ao meu coração: aquele que pegou no arado não olha mais para trás. Aquele que pôs a mão no arado não olha mais para trás. E sabe o que o diabo falou? Se você voltar, se você olhar, eu te mato. Diante daquela ameaça, diante daquilo que eu ouvi, eu falei: Senhor, eu nunca mais eu volto para trás. Não como Pedro falou, mas eu quero ter a firmeza de dizer, nunca mais voltar para trás. Porque eu sei o que vai acontecer comigo. Eu sei o que ele espera para que isso aconteça, para ele poder me destruir. Há momentos da nossa vida que, quando o diabo te vê fraco, quando Satanás te vê fraco, ele vai te oprimir, ele vai te atentar. Ele vai querer quebrar essa confiança que você tem em Deus, ele vai quebrar a sua fé, ele vai querer tirar a tua esperança. Mas é o momento da igreja, de você se levantar e declarar a palavra de Deus. Satanás, a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor. Satanás, a Bíblia me afirma, a palavra de Deus me afirma que eu sou salvo, eu sou liberto. A palavra de Deus me afirma que eu sou livre. Jesus Cristo, quando esteve no deserto, sendo tentado pelo diabo, ele usou a palavra, meu irmão. Você tem a palavra no coração, você tem a palavra na sua mente, está gravada no seu coração a palavra. Use a palavra. Vamos passar por tribulação? Vamos ficar tristes? Vamos. Mas a palavra de Deus fala: confia no Senhor de todo o teu coração. Deposita a tua vida na mão de Deus. Chore aos pés da cruz, como diz. Chore no colo do Senhor. Mas não saia da presença de Deus. Não deixe de confiar. Porque mesmo em meio à tribulação, Ele está com você. E se Ele permitiu, a palavra de Deus fala que Deus não dá um fardo maior do que você pode carregar. Deus não deixa nada acontecer com você. Se Ele está permitindo, é porque você pode suportar. E a palavra de Deus fala: não veio tentação senão humana. Coríntios fala: não veio tentação senão humana, mas fiel a Deus que vos dará força para suportar, dá o escape. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Há momentos de guerra, há momentos de paz, mas uma coisa nós temos certeza: nós não vamos desistir dessa caminhada. Nós temos um caminho, nós temos uma direção. Nós não vamos caminhar como o povo no deserto. Eu não vou andar 40 anos, caminhar com Cristo 40 anos para chegar no dia da minha morte, ou no dia que Jesus vier buscar a igreja, eu não entrar na terra prometida. É um risco, porque o apóstolo Paulo falou: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Se o apóstolo Paulo deixou escrito através do Espírito Santo que aquele que está de pé, aquele que está firme, hoje estou feliz, hoje estou firme com Cristo, hoje eu não desisto. Pedro falou: vou contigo até a morte, Jesus. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Porque Deus, se Deus tivesse marcado o dia da nossa partida, seria até fácil. É ou não é? Se o meu dia fosse amanhã, meu irmão, eu não ia sair de dentro dessa igreja, eu ia pedir: posso ficar aqui, dentro dessa igreja aqui, orando, adorando a Deus sozinho? Nem pode fechar a igreja, eu fico aqui. Vou ficar aqui dentro trancado, porque para mim não sair no trânsito, de repente falhar, de repente pensar, de repente murmurar, então eu vou ficar aqui dentro trancado, porque amanhã eu sei que eu não vou estar mais aqui. Mas a Bíblia diz que ninguém sabe o dia de amanhã. Não sabeis o dia de amanhã. Não sabemos nada, na verdade. Jesus Cristo, quando perguntaram para ele: sim, mestre, quando será o fim? Ele falou: só o Pai sabe. Só meu Pai sabe. Abre comigo também tua Bíblia em Jeremias, capítulo 9. Um pouquinho mais à frente. Jeremias, capítulo 9. Jeremias capítulo 9, nós vamos ler do versículo 23 em diante. Então, santificação exige, para sermos santificados, precisamos ter relacionamento com Deus.
Não tem como andarmos em santificação se não tivermos um relacionamento com quem vai nos santificar. Precisa de um relacionamento, precisa de confiança e precisa de fé. Eu creio, como está nesse versículo aqui de Josué: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém. Eu confio no Senhor. Se essa é a palavra que Ele tem para a minha vida, então eu confio que amanhã Ele fará grandes coisas no meio de nós. Amém? Jeremias capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Aleluias! Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Nós, diante da sabedoria de Deus, a palavra de Deus fala que a nossa sabedoria é loucura. Ela não é nada. Diante da sabedoria de Deus não é nada. Então ele fala: não se glorie o homem na sua sabedoria. Por mais estudado que seja, por mais formado que seja, diante da sabedoria de Deus não é nada. Nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Confia no Senhor. Deposite a sua confiança no Senhor. Acredite no Senhor. Tenha fé no Senhor. Sabe que eu tenho, lógico, a Bíblia tem vários exemplos dos profetas, discípulos, homens e mulheres de Deus que nos deixaram grandes exemplos. Mas um grande exemplo que eu tenho, um dos grandes exemplos que eu tenho, é Elias. Elias, quando ele estava ali sendo perseguido por Acabe, por Jezabel, ele falou: olha, Deus falou: vá para uma caverna e se esconda naquela caverna. Vá lá para a caverna. Você vai ficar na beira do ribeiro, então você tem água. Eu vou mandar que os corvos levem alimento para você, levem carne para você. Fala sério, meu irmão. Se não tiver um relacionamento de fé, de crer mesmo, saber quem está falando com você, confiança em Deus, será que nós iríamos para a caverna confiando que um corvo ia trazer comida para mim? Será que iríamos? Será que nos tempos de hoje, vivendo a igreja de Cristo nos dias de hoje, iria para a caverna sabendo que um animal que come carne ia trazer carne para mim? Será que talvez a gente cria que esse corvo não ia comer, não ia crer que esse corvo ia comer essa carne no meio do caminho e nós íamos passar fome? E a palavra fala mais ainda que ele estava na beira do ribeiro, e quando o ribeiro secou o ribeiro, aí Deus fala: agora vai para Sarepta, uma cidade chamada Sarepta, e na entrada dessa cidade vai ter uma mulher viúva que vai te sustentar. Ele vai, ele acredita, ele confia, ele crê em Deus, e quando chega na entrada da cidade ele encontra a mulher, e o que a mulher fala? Ele fala: vá e traga um bocado d'água para mim e faça um bolo para mim. A mulher fez, como trouxe água, falou: só que agora tem um detalhe, eu tenho um bocado de farinha, um pouquinho de azeite, estou catando uns cavacos aqui, uns pedacinhos de madeira, e vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Se ele não tivesse confiança em Deus, provavelmente ele ia falar: Deus, peraí, vem cá, Deus, quero falar com você aqui no cantinho, aqui, vamos ter um tete aqui nós dois. Não é a mulher que o Senhor falou. O Senhor falou que ela vai me sustentar, mas ela disse que vai comer, só tem um bocadinho, vai comer e vai morrer. Não tem nem para ela. Ele fala assim: vá e faça conforme foi te ordenado, faça um para mim e um para vocês. Traga primeiro para mim e depois passa para vocês. A palavra de Deus fala que não faltou alimento para aquela mulher, o azeite foi multiplicado, ela teve farinha, aquela mulher teve tudo o que precisou pelo tempo de seca, porque era um tempo de seca, era um tempo difícil, de escassez. E nesse tempo de seca não lhe faltou nada. Mas precisou que esse profeta cresce. Ele teve fé, ele teve confiança em Deus. Ele acreditou que se Deus falou, vá, porque é. Agora eu te pergunto, ou eu me pergunto, será que nós acreditaríamos que aquela mulher era que ia nos sustentar? Se Deus te mandasse hoje, eu não vou dizer nem para outro país, vou dizer aqui para o norte, vai. Que a gente sabe que tem um povo que passa muita dificuldade.
Se fosse lá para o norte, para um lugar de seca, e Deus falasse, vá lá para o norte, eu vou te sustentar. Você vai chegar em tal lugar e alguém vai te dar de comer. Aí você chegasse naquela casa e tivesse a mesma resposta, nós não temos nada, eu tenho um bocadinho de comida aqui, é para mim e para meu filho comer, nem vamos ter mais, vamos morrer. Acabou a comida. Talvez até por misericórdia ou por compaixão, né? Talvez agíssemos por compaixão e misericórdia, e falaram, olha, Senhor, eu nem vou comer a comida dessa mulher, mas Deus falou, vá porque ela vai te sustentar. Deus estava mostrando um milagre dele para Elias. Vai, Elias, eu quero que você presencie um milagre. Eu quero que você veja o milagre que eu vou fazer na vida daquela mulher e na tua vida. Você precisa crer em mim, você precisa confiar em mim. E ele confiou. Ele confiou. Daniel, eu estou dando alguns exemplos para que a gente compreenda, irmão, porque foram homens e mulheres que confiaram em Deus. Daniel, quando foi preso, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 jovens foram presos, Nabucodonosor levou preso para a Babilônia. Chegando lá, trocaram o nome deles, Ananias, Misael e Azarias, foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi oferecido os manjares do rei para eles. Sirvam meus manjares para ele. Eles recusaram. Eles recusaram adorar a estátua, o Deus de Nabucodonosor. Nós não vamos se prostrar diante dessa imagem, dessa estátua. E a ordem era que quem não se prostrasse seria jogado na fornalha de fogo ardente, morte. Mais uma prova de que homens e mulheres de Deus, mesmo diante da morte ou diante de dificuldades, eles confiavam em Deus. Eles não se prostraram e foram jogados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Nabucodonosor queria ter a certeza, o rei queria ter a certeza de que eles iam virar pó. E a palavra de Deus fala que os guardas que chegaram com eles na porta da fornalha, antes deles chegarem à fornalha, já foram queimados, já morreram. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro da fornalha. E quando estavam dentro da fornalha, o Nabucodonosor falou, nós não lançamos 3 lá dentro? Mas eu vejo 4. E um é o semelhante aos deuses. Meu irmão, você pode estar na fornalha, você pode estar onde você estiver, você pode estar no meio da guerra, você pode estar à beira da morte. Mas o que vai fazer a diferença é você confiar em quem está com você, em quem caminha com você. A diferença vai ser feita quando você tiver fé e crer que mesmo estando à beira da morte, como diz no Salmo, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Mesmo que eu seja lançado no mais profundo abismo, o Senhor vai estar comigo. O Senhor está comigo quando eu deito, quando eu levanto. O Senhor está comigo quando eu estou no meu trabalho. O Senhor está comigo quando eu estou passando pela provação. O Senhor está comigo quando eu estou passando pela enfermidade. O Senhor está comigo quando eu estou na batalha pelo meu lar, pela minha família. O Senhor está comigo e eu confio que a vitória vem. Deus espera isso de mim e de você, da igreja de Cristo, uma igreja forte, que lute, que não dependa das forças humanas, não dependa das forças de uma autoridade humana, mas que dependa dEle. Toda autoridade, a palavra de Deus fala que é constituída por Deus. Se Deus permitiu que essas autoridades fossem constituídas, muitas vezes é porque agradar o povo, porque o povo pede. Nós vemos pela passagem de Saul, todos nós conhecemos a passagem de Saul, do rei Saul. O povo disse, Samuel já está velho, nós não queremos mais Samuel como boca de Deus, nós queremos um rei. O povo pediu, o povo quis um rei, e escolheram Saul. E Deus assim concedeu esse reinado a Saul. E Deus não só fez isso, como ungiu a Saul, colocou o seu espírito em Saul. E nós sabemos que aquele homem errou do começo ao fim. Do começo ao fim Saul errou no seu reinado, a ponto de Deus mandar Samuel dizer, foi-te tirado o reinado para sempre. Você perdeu o teu reinado, Saul. Deus já tem um escolhido segundo o seu coração, que foi Davi. Mas, se nós não agirmos com confiança, se nós não acreditarmos de que Deus está no controle de tudo, provavelmente nós vamos vacilar, provavelmente nós não vamos crer. E o diabo é expert nisso. O diabo, ele é esperto nisso. Quando estamos passando pela luta que ele nos vê frágil,
É o momento que ele vai atacar. É o momento que ele vai colocar dúvida. É o momento que ele vai colocar dúvida até na palavra de Deus. Será que Deus existe? Se hoje você se encontrar ou debater com, com alguém que esteja, eu costumo dizer, eu já fui andante de rua, então eu sei que muitas dessas pessoas que estão em situação de rua, já foram servos do Senhor, já estiveram dentro da casa de Deus. Muito, 90%. E quando você vai falar com ele, ele fala, Deus não existe. Por que Deus não existe? Porque quando eu estava passando por essa luta, aquilo, eu não vi Ele me ajudar. Eu não vi Ele fazer nada por mim. E muitas vezes Deus estava ali, mas ele não cria que Deus estava ali. E a palavra de Deus fala que sem fé, ninguém vai agradar a Deus e ninguém vai ver a Deus. Nós temos que ser movidos por fé, nós temos que acreditar que Deus está aqui dentro desse templo hoje. Deus está aqui agora no meio de nós. Por fé nós temos que crer que Jesus Cristo está aqui agora, o Espírito Santo de Deus está trabalhando no meu coração e no teu coração. Por fé eu posso não ver, mas eu sei que Ele está aqui. Por quê? Porque eu acredito nessa palavra que diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu vou estar junto, Jesus está aqui. E Ele está com as mãos estendidas e pronto para te abraçar, para te talvez trazer até aquilo que você tem colocado na presença dEle, o teu pedido, o teu voto que você fez com Deus, Ele está pronto a atender. Mas precisa crer que sem fé não tem como mover a mão de Deus. Sem crer e sem confiar em Deus. Abre comigo em Salmos, capítulo 37. Salmos 37. E é natural, irmãos, que confiança, enquanto você abre Salmos 37, confiança a gente se adquire numa caminhada. É com o tempo. É óbvio que quando nós chegamos à casa do Pai, quando nos convertemos, eu digo por mim, há 26 anos atrás que eu conheci Jesus, eu tinha muita dúvida. E o Senhor me aceitava dessa mesma forma, Ele me acolhia, Ele me ensinava como um bebê. Ele me dava com leitinho, como diz a Bíblia, Ele me tratava no leite, mas eu tinha muita dúvida, eu não acreditava em muita coisa. Porque eu estava caminhando, eu não tinha confiança em Deus ainda, eu não conhecia Deus. Agora, o meu relacionamento, a minha caminhada com Deus, isso tem que fazer uma diferença. A palavra de Deus ministrada na minha vida toda semana, ou cada 5 dias, ou cada 2 dias, essa palavra ela tem que entrar no meu coração e produzir fé, que eu creia, que eu tenha confiança em Deus. Então, quando somos bebê e estamos caminhando com Cristo no comecinho da nossa conversão, é natural que a gente tenha muita dúvida. Deus, Ele fala assim, eu não levo em conta o tempo da ignorância, o tempo da falta de conhecimento. Deus não leva em conta isso. Mas quando nós conhecemos, quando nós vivemos, você imagina, você, para quem é casado, por exemplo, eu estou casado há 36 anos. 36 anos que eu vivo com a pastora Rosa, minha esposa. E eu chegar e falar para ela, eu não confio em você. Depois de 36 anos, eu vou demonstrar para ela e falar para ela que eu não confio nela. E esse tempo que eu caminhei com ela, esse tempo que eu convivi com ela, esse tempo que eu conheci, esse tempo de amizade, de comunhão, isso não gerou confiança, não gerou conhecimento? Não foi um relacionamento? O meu relacionamento com Deus, ele tem que gerar confiança, eu tenho que crer nele. Porque senão, eu estou que nem, como, voltando a dizer, eu estou que nem aquele povo do Egito. Caminhar 40 anos como prisioneiro, como escravo ainda. Sendo escravizado pelas dúvidas, sendo escravizado pela vontade de voltar a comer batata com cebola, sendo escravizado pela vontade de ser chicoteado, fazer trabalho forçado, comendo mal, se vestindo mal, mas eu quero voltar lá para trás, porque ainda sou escravo. Você é livre, meu irmão. Nós somos livres. Jesus Cristo já nos resgatou. Jesus Cristo já te comprou na cruz do Calvário, com o sangue precioso dele. Você é livre. Você não é mais escravo. Você é livre para crer. Você é livre para acreditar em Deus. Você é livre para viver essa palavra. Você é livre para declarar ao mundo, como diz aqui, seremos conhecidos de Deus e dos homens. Lá fora, o mundo precisa conhecer que você é filho de Deus, que você tem poder de Deus, como diz lá, foi te dado o poder de ser filho.
de ser reconhecido como filho. Então, nós não somos mais escravos, nós não vivemos mais presos. Salmos 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele te fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Confia no Senhor, deposita a sua confiança no Senhor. Faz o bem e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Sabe o que Deus está falando? Não é da lasanha, vamos dizer, não é do churrasco, não é do feijão, não é do arrozinho, né? Não é da batata frita, Ele não está falando nada disso. Ele está falando, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Você vai sentir a presença de Deus, você vai ser alimentado pela palavra de Deus e você vai confiar, verdadeiramente você vai ter uma vida aqui na terra. Você não é somente um sobrevivente na terra, você tem vida, você é feliz, você sente a presença de Deus, você caminha com Deus. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Há situações das nossas vidas, meu irmão, que nós queremos solucionar assim, à força, é ou não é? Nós queremos resolver. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou resolver isso, eu tenho que fazer aquilo. Espera aí, meu irmão. A Bíblia diz, se eu não me falha a memória, em Timóteo ou Tiago, diremos que vamos dizer que amanhã faremos isso, amanhã faremos aquilo. Aí a palavra vai falar, ei, vai fazer se Deus quiser. Você vai fazer amanhã aquilo que você planejou, se Deus quiser. Os teus projetos, os teus sonhos vão acontecer, vão ser realizados, se Deus quiser. É a palavra que fala. O que nós temos que fazer é viver o dia de hoje confiando em Deus. Eu tenho ainda mais um restante de noite na presença de Deus até o dia de amanhã. Esse dia, esse restante de noite está na presença de Deus, eu confio nele, e só vai acontecer aquilo que Ele permitir, aquilo que Ele quiser, não aquilo que eu planejei. Nem sempre os meus projetos vão ser executados. Deus se agrada em fazer a vontade do nosso coração, mas nem todos os meus projetos vão ser executados, nem todos os meus sonhos vão ser realizados, nem todas as minhas vontades vão ser realizadas. Vai ser feito aquilo que Deus quer que seja feito. Por quê? Porque eu confio nele e Ele é o meu Senhor. E se Ele é o meu Senhor, eu sou servo, eu só tenho que obedecer. Uma passagem muito chocante para a igreja, Mateus 7,22. Por que me chamas de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? O que Ele quer dizer? Você me chama de Senhor porque é servo, e todo servo tem que obedecer ao seu Senhor. Você me chama de Senhor, mas não faz o que eu mando? Então eu não sou Senhor. Por que me chamas de Senhor? Mateus capítulo 7, versículo 22. Por que me chamas de Senhor e não faz o que eu mando? E aí ele fala com a igreja. Muitos naquele dia, no dia X, no dia D, muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, nós fizemos sinais e maravilhas. Eu vou dar agora os meus exemplos. Subimos um monte, todo domingo estávamos na igreja, Senhor. Toda quarta-feira estávamos ali num culto de fé, aprendendo uma palavra de fé, recebendo uma palavra de fé. Ele fala assim, ele ali, a palavra fala, naquele dia ele vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que não confiaram em mim, vocês que passaram por tribulação e cederam, vocês que passaram pelo redemoinho, pela tormenta e cederam, vocês que não souberam obedecer, vocês que não tiveram a coragem de dizer um não ao pecado, vocês que não tiveram coragem de falar, não, eu não aceito, eu não quero ao pecado, vocês que deixaram de falar sim, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, pode me usar, eu estou aqui para servir, eu sou servo, eu só obedeço. Então muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor,
E por que me chamas de Senhor e não faz o que eu mando? Confia no Senhor de todo o teu coração, entrega a tua vida ao Senhor. Isaías, capítulo 41, já estamos quase encerrando, irmãos. Isaías, capítulo 41. Isaías 41. Deus, quando Ele nos chama a nossa atenção, quando Ele puxa, vamos dizer assim, a nossa orelha, a Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama e açoita com vara aquele que tem por filho. Então, quando Deus puxa a nossa orelha, é para que a gente entenda do que o Senhor quer o nosso melhor, quer o nosso bem. Isaías 41, versículo 9. Amém? Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderam contigo perecerão. Buscá-los-á, mas não acharás, e os que pelejarem contigo, tornar-se-á em nada, e como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos, e montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas e não há. As suas línguas se secam de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, e eu, o Deus de Israel, os desampararei. Abrirei os rios em lugares altos, e com fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanque d'água, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore da cita, e a murta, e a oliveira. Juntamente porei o ermo, a faia, e o almeiro, e o álamo. Para que todos vejam e saibam, que considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. Veja como Deus nos trata como igreja. Veja como Deus tem promessas para a igreja, mas Ele pede o quê? Confia, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Mesmo que os montes se desfaçam, eu estou contigo. Eu te pego pela minha mão direita. Sabe o que significa? O Senhor te pega com força, com toda a força. Não tem inimigo que prevaleça contra a tua vida e contra a minha. Confia no Senhor. Levanta-te, igreja. Levanta a igreja de Cristo com força, com confiança no Senhor. Porque o Senhor, o Rei de Israel, Jesus Cristo, Ele nos prometeu e Ele vai cumprir. Amém? Cristo está chamando os irmãos do louvor e a gente vai estar abrindo em 2 Coríntios, para nós estarmos encerrando agora. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo, com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Amém? Porque já é, no versículo 3 fala, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo,
não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. A palavra de Deus, a lei, como ele disse lá, medita na minha lei, guarda os meus mandamentos. A palavra de Deus fala que essa lei e esses mandamentos já estão em nossos corações. E elas são lidas não somente por Deus, elas não são vistas somente por Deus, mas lidas pelos homens. Em Romanos fala que a humanidade, a criação de Deus, ela espera com expectação a manifestação dos filhos de Deus. Hoje, o sistema do mundo como anda, o sistema do mundo como estamos vivendo, a situação que o mundo está se tornando, guerra, dor, pranto, doenças, a igreja tem que ser o socorro. E a igreja é eu e você. Nós temos que ser o socorro presente, manifestação de Deus. Deus é o socorro presente na hora da angústia, mas nós é que vamos manifestar a Deus na vida dessas pessoas. Eles têm que ver Jesus Cristo em nós. Porque se está escrito essa lei no meu coração, nas tábuas do meu coração, a lei que antes era em tábua de pedra, e hoje ela está no meu coração, gravada no meu coração, os mandamentos de Deus estão aqui dentro do meu coração. O apóstolo Paulo, quando ele, em Romanos capítulo 7, ele fala, quando eu percebi, quando eu entendi que essa lei que me condenava, essa lei que me era contrária, estava dentro de mim, o pecado ficou excessivo, ele falou. Quando eu entendi de que Cristo habita em mim, quando eu entendi de que essa lei, ela estava aqui gravada dentro de mim, ela era manifesta dentro de mim, o pecado ficou excessivo, ficou maior do que ele imaginava. Quando essa lei quando nós entendemos que essa lei, que Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em nós, que nós somos a igreja de Cristo, o pecado, ele vai passar a ser muito nojento. Nós vamos ter nojo do pecado. Quando o pecado bater a porta, você vai trancar a porta, você vai mandar colocar mais fechaduras na porta do teu coração. Você não vai aceitar. Mas essa lei, ela tem que ser transformada em vida. Porque a Bíblia diz que a letra mata. A letra em si, ela mata. O que vivifica essa lei dentro de mim é o Espírito de Deus que habita em mim, habita em você. Ele traz vida. Essa lei se torna em vida, e ela se torna em prazer na minha vida, quando o Espírito de Deus mostra essa lei. E quando eu deixo que essa lei habite em mim, o Espírito Santo transforma em vida. Eu tenho prazer na lei do Senhor, eu tenho alegria de estar na casa de Deus, eu tenho alegria de estar na presença do Senhor, e mesmo diante da tribulação, eu confio nele, porque essa lei habita em mim, e ela é manifesta todos os dias, todas as vezes que eu preciso, todas as vezes que eu necessito da presença de Deus. Essa lei, esse mandamento que está no meu coração, ele é manifesto em amor, e Deus se manifesta em amor, e ele vem com todo carinho, te abraça e diz: filho, não se assuste, eu estou com você, não temas, eu estou com você. Mesmo que você esteja passando pela maior dificuldade da tua vida, filho, eu vou estar com você. Confia. Mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, mesmo que você esteja na beira da morte, eu vou estar com você. E depois da morte, eu não vou te deixar nunca mais, porque você vai estar comigo eternamente. Confia no Senhor. O Senhor, nesses 2 dias de santificação, porque amanhã nós temos um culto da família, Ele me trouxe aqui, te trouxe aqui, para te mostrar que você não é mais escravo. Você não está mais debaixo de uma lei, você não está mais debaixo de um jugo, você não está mais lá no Egito. Você já saiu do Egito, meu. Você já não mais pertence ao mundo, você pertence a Deus, você é filho de Deus. E essa lei que está no seu coração, esse mandamento que está gravado no teu coração, ele gera poder, ele gera autoridade. Como filho de Deus, você tem autoridade para proclamar o Evangelho, para expulsar demônio, como diz em Marcos, para pegar em serpentes e escorpiões, para curar os enfermos, para manifestar o poder de Deus como igreja de Cristo aqui na terra. Confie no Senhor. Você não está só, nunca vai estar só. A palavra de Deus fala que um pai, em Salmos fala, um pai pode abandonar um filho, uma mãe pode abandonar um filho, mas Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te deixar só. Você só precisa crer e confiar
de que Ele está com você, de que Ele está do seu lado. Quando estiver passando pela tribulação, talvez Ele esteja te carregando até no colo. E muitas vezes, como o povo de Israel, vamos estar murmurando. Deus, quando Ele fala assim, Jesus Cristo, quando Ele fala a parábola ali das 100 ovelhas, Ele fala que Ele vai buscar a 100ª, a que está perdida. E muitas vezes nós, como ovelhas de Jesus Cristo, não aceitamos que Jesus nos limpe. Porque toda ovelha, quando nós chegamos até Deus, a gente vem como ovelha, e eu creio que a gente chega todo cheio de carrapicho, todo machucado, todo sujo, lameado pelas coisas do mundo, do pecado. E o Espírito Santo começa a nos limpar, começa a nos tirar e falar: olha, confia, vai doer, mas é para o teu bem, vai machucar, mas é para o teu bem, eu estou com você. Agora você não está mais só, agora você é livre, você não é mais escravo do pecado. Deixa Jesus limpar, deixa Jesus curar toda a ferida em nossas vidas, irmão, que chama ferida purulenta, que é aquela que está inflamada. E muitas vezes não é passando uma pomadinha em cima que ela vai curar. Muitas vezes essa ferida vai ter que ser arrancada, aquela casca, feita uma limpeza, arrancado, muitas vezes até, como a gente vê quando chega no hospital, lavado até com escova, e dói ou não dói? Mas depois ela cura, depois ela tira toda aquela impureza, aquela enfermidade, e ela é curada. O Senhor Jesus hoje, Ele quer mostrar para você, o Espírito Santo quer te mostrar que mesmo que doa, mesmo que seja dolorido, confia no Senhor. Eu não sei, talvez pelo que você vai passar ou pelo que você está passando, mas o Espírito Santo de Deus hoje está doendo, mas se você está com Ele, é para curar, é para trazer cura. Está doendo, é para trazer libertação. Está doendo, é para trazer transformação, salvação. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo curar, deixa o Espírito Santo tratar, e confia no Senhor. Deposita o teu coração, a tua vida na mão de Deus, e confia nele, amém?